Nick tinha dinheiro, mas não estava feliz. Mas a adrenalina, ela é sempre. Ele ouviu os chamados de Deus Você vive o tempo todo com medo, você vive o tempo todo... e teve a vida transformada. Assim, a diferença do momento que eu estava e o momento que eu estou hoje, não tem nem como explicar. O Identidade está começando. Oi, boa noite, tudo bem com você? Que bom que você está aí com a gente mais uma vez para ouvir uma boa conversa, né? Você sabe que de segunda a sexta, sempre às 11h30 da noite, nosso encontro está marcado para ouvirmos juntos histórias inspiradoras que falam sobre o amor de Deus, sobre fé, sobre esperança. Então seja muito bem-vindo aqui ao Identidade, tá? E para sua noite ficar ainda mais especial, quero te oferecer um presente, tá? Que recebe o apoio do Anjos da Esperança. É a revista Jesus, o Restaurador da Vida. Ó, essa aqui é a revista. Você vai conhecer aquele que é capaz de trazer luz, vida e transformar a sua história para sempre. Nesse estudo aqui, você vai ter 20 lições preparadas com muito carinho. Você vai aprender sobre o amor divino, o perdão, salvação e muito mais. A Bíblia tem para trazer paz e conforto ao seu coração. A palavra de Jesus aqui nesse estudo bíblico, tá? Então, para receber a revista Jesus, Restaurador da Vida, gratuitamente aí na sua casa, você pode ligar no horário comercial para 0 Operadora 12 2127 3121. 0 Operadora 12 2127 3121. Se você está acompanhando aí a gente agora, 11h30 da noite, está com o celular na mão, está vendo uma reprise do Identidade, está com o seu celular na mão, pode mandar agora a sua mensagem. A gente entra em contato com você na sequência. 12, tá? É o código 012, você pode salvar aí na sua agenda. 98244 0077. 12 98244 0077. Você diz que viu a revista Jesus Restaurador aqui no Identidade. Cadastro simples, tanto a revista quanto o envio até a sua casa, sem custo nenhum. É só pedir e esperar chegar, tá bom? Hoje, você vai conhecer a história do Nivaldo Vitorino. Ele era piloto de fuga e transportava cargas ilícitas. Ele achava que era feliz e livre até conhecer a Jesus Cristo e conhecer a felicidade e a verdadeira liberdade. O Nivaldo cresceu em um lar cristão e a mãe dele sempre orava para que o filho saísse daquela vida perigosa, mas ele gostava do dinheiro fácil e rápido que recebia. Então não largava o trabalho ilícito. Deus começou a chamar o Nivaldo pouco a pouco através de pessoas e situações específicas, até que ele foi preso. E ali, dentro do cárcere, parou para refletir na vida que levava. Apesar de ajudar os pobres e necessitados com o dinheiro que recebia do tráfico, Nivaldo saiu da cadeia e nunca mais quis saber de dinheiro sujo, principalmente depois de conhecer o Clube de Desbravadores e a Igreja Adventista. Como foi que essa transformação aconteceu? Não saia daí, porque daqui 30 segundos o Nivaldo vai estar aqui comigo para contar as bênçãos e milagres que Deus realizou na vida dele. De volta ao Identidade, eu já estou aqui com o Nick comigo. Boa noite, Nick. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo, obrigado por estar aqui com a gente, contando a tua história, que é cheia de adrenalina e aventura, mas a melhor parte é o teu reencontro com Deus, né? É verdade. Eu digo reencontro, Nick, porque assim, ó, você cresceu num lar cristão, né? E aí, aos poucos, você foi se afastando, aquela idade ali mais da adolescência, se envolvendo com amizades, foi para algumas festas, começou a se envolver com drogas, e esse envolvimento foi tão profundo que você começou não só a usar a droga, mas também se envolver no processo criminoso da droga, né? Você se tornou piloto de fuga, ou seja... Isso. Quando as pessoas precisavam, né, movimentar essa situação de drogas, armas, enfim, você movimentava de um bairro para o outro, depois começou a ser de uma cidade para outra e até coisas internacionais aí aconteceram. Como é que você vai, né, do 8 ao 8.000, sendo criado num lar todo certinho e tal, se envolvendo nesse caminho das drogas, no caminho do crime, né, de fato? Você sabia que aquilo estava errado? Como é que você se sentia? Era bem complicado, porque como eu nasci, né, como tu falou, num lar cristão, então aquilo sempre estava dentro de mim, né?
puxa vida, eu tô num lugar aqui que não era o meu mesmo, né? Não era muito fácil você estar, principalmente quando eu estava na estrada, né? Pilotando, né? Que eu estava viajando, principalmente quando era uma viagem mais longa, então aquilo sempre pegava, sempre por conta do caminho que eu estava levando, do caminho que eu estava seguindo. Você, como eu disse, né, foi fazendo bairro para bairro, depois a coisa foi ampliando, você dirigiu carro, também dirigiu caminhão, também dirigiu carreta, estava com uma rotina de vida bem bagunçada, né? Vivia uma vida que eu acho que era alimentada pela adrenalina, porque, né, é um trabalho que você tinha a sua adrenalina e eu sei que a adrenalina também é uma coisa extremamente viciante, mas você não comia direito, passava horas e horas acordado, não dormia direito também. O que passava pela sua cabeça? Em algum momento você pensava assim, ó, meu final é eu ir para a cadeia, vou ser preso, ou vou ser morto aqui em algum momento cometendo esse crime. Ou essa adrenalina era tão forte, a tua vida estava tão adrenalinada que esse tipo de consciência bem racional que pode acontecer com alguém que está cometendo crime não passava pela tua cabeça? Não passava porque o dinheiro vinha muito fácil, bastante quantidade, né? Mas a minha mãe sempre falava, né? Filho, isso não é legal para você, filho, para com essas... Aqui, na verdade, é a má companhia, né? Que te leva para esses lados. Você começa ali, como eu falei, de um bairro para outro, de um amigo para outro amigo. Quando eu fui ver, eu já estava transportando fora, né? Mas assim, aquilo fica fica aquela adrenalina. Então você tem que ser um famoso vida louca, né? Mas em nenhum momento a gente consegue parar para ver o estrago que está fazendo na vida da gente. Só depois, como aconteceu comigo, que eu fui acordar para a vida, assim, poxa vida, o que eu fiz da minha vida, né? Mas a adrenalina, ela sempre fica ali, você não tem paz. Você vive o tempo todo com medo, você vive o tempo todo... É uma vida que você não tem vida, você não vive ela, você vive com medo, escondido. Muito não tem triste. Vida. Nisso, muito triste, não tem como. Não tem paz, né? Não, isso não existe. Agora, existia uma consciência de que realmente você estava fazendo uma coisa errada. Isso era uma coisa presente. Tanto que você tinha uma síndrome meio que de Robin Hood, né? Porque você praticava esse crime como piloto de fuga e ganhava bastante dinheiro também. E aí você, inclusive, separava uma parte disso para ajudar quem precisava, comprava cesta básica. Então, você tirava ali de quem tinha dinheiro e ajudava quem não tinha e ficava com um pouco. Por que você fazia isso? Eu tentava amenizar, assim, para mim, eu falava comigo mesmo, puxa vida, eu sei que esse dinheiro é um dinheiro sujo, né? Muitas das vezes eu comprava várias cestas básicas, 30, 40 cestas básicas, cobertores, e eu mandava para os lugares que eu sabia que precisava daquele alimento, daquelas cobertas, para amenizar, eu tentava amenizar aquela sensação que eu tinha, poxa vida, eu estou numa vida toda errada, mas eu vou tentar fazer o bem. Tipo querendo barganhar, alguma coisa assim, vou tentar fazer o bem, mas da maneira errada, sabe? Mas eu tinha aquilo no meu coração que eu precisava, eu tirava valores para tentar ajudar o próximo. Isso era sempre eu fazia isso. Era uma forma de eu me sentir mais tranquilo, entendeu? Era um conforto que eu tinha para mim. Não, eu estou numa vida errada, mas eu estou ajudando o próximo. É isso que eu tentava colocar para a minha vida, né? Agora, eu disse aqui no começo, né? Você cresceu num lar cristão. Como é que era a reação da tua família? Como é que era a relação da tua mãe com tudo isso? Ela sabia a vida que você vivia? Ou ela conhecia mais esse cara que doava, que fazia o trabalho social? Que parte dessa vida Robin Hood que a sua família e a sua mãe conheciam? Os meus pais, eles sofreram muito. A minha mãe, assim, depois da minha transformação, ela sempre falou para mim. A única esperança deles, que eles sabiam que uma hora ia acontecer, ou era eu chegar dentro de um caixão, ou viesse chegar a notícia que eu estaria preso.
mas eles sabiam que eu era uma pessoa boa. Então, aquilo fazia com que eles sofriam muito. A minha mãe sempre falava que ela levantava de madrugada a orar. O meu pai também sofria muito com isso. A minha família, eu tive que me ausentar da minha família até por conta da segurança deles. Então, em 4 anos, eu vi eles 1, 2 vezes. Depois foi aumentando, então eu não via eles, eu não dava valor para a família. Essa vida faz com que a gente abandone a família. Ela faz com que a gente deixe todo mundo de lado. A gente vive só aquela vida, hoje eu posso dizer medíocre, que a gente não tem nada, é só ilusão. Mas essa minha família que eu digo pai, mãe e irmãos, eles sempre foram cristãos. E eu jogava a culpa porque eu não gostava de crente, eu não gostava disso, daquilo, para mim poder me alimentar. Não, eu estou nesse mundo por conta daquilo. Eu só fui dar conta que eu precisava assumir que o errado era eu quando eu estava na cadeia, né? A gente vai chegar lá. Você passou um tempo na cadeia, isso foi muito transformador realmente para você, né? Agora, antes até daí, Nick, tem um momento que você está fazendo uma fuga, algo padrão, algo cotidiano aí na tua vida, mas você fica com muito medo. Você abandona a carga e vai se esconder no meio do mato. E ali você tem um momento de iluminação, assim, né? E você pensa, poxa, o que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu estou fazendo e olha o que está acontecendo comigo. Por que naquele dia específico o medo foi tão forte que você inclusive abandona a carga que você estava transportando? Aquele momento, com certeza, já vinha as orações da minha família. Minha mãe orava muito e ela chegou a falar para mim, filho, isso não te traz nada, esses teus amigos, essas tuas andanças. E nesse dia foi bem interessante porque eu estava muito, muito bem, assim, na situação que eu estava, mas aquele dia foi uma coisa assim de Deus mesmo, um propósito de Deus. Já começou ali algo, mostrar no meu interior que eu estava totalmente fora do caminho correto. Ali, quando eu estava nessa fuga, que eu fui obrigado a abandonar tudo e fiquei escondido 2 dias no mato ali até conseguir um resgate para mim, com segurança. Então ali eu tive aquele momento de conversar com Deus. Eu lembrei de quando eu estava lá dentro da igreja, pequenininho, quando eu tocava, que eu era músico na igreja, tudo. Então aquele momento foi muito crucial, porque eu tive aquele contato, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou acabando com a minha vida por conta disso, daquilo. Então, aquele momento foi essencial para mim. Eu fiquei 2 dias e 1 noite dentro da mata, escondido. Ali foi um momento bem assim que eu consegui ter um pouco de contato entre eu e Deus, conversar com Ele, conversei com Ele aí nesse momento. Aí começou a vir aquela por que eu jogava a culpa em alguém, nos outros, e não estava assumindo a minha própria culpa, entende? Foi bem interessante aquele momento ali. E eu acho que essa fala de Deus para você, né, o Espírito Santo tentando mexer com o teu coração, veio de todas as formas, né? Teve esse momento aí no meio do mato, mas o Nick teve 2 encontros extremamente reveladores. A gente vai fazer uma parada para o intervalo aqui, e a gente vai voltar, mostrando como Deus fala com a gente e a gente precisa ter a clara consciência e ouvir a fala de Deus. Intervalo rápido, a gente volta já. Já de volta aqui o Identidade, a gente está conversando com o Nick, o Nivaldo Vitorino, conhecido como Nick. O Nick, ele foi criado num lar cristão, mas se afastou, se envolveu com as drogas, não só sendo um usuário em festas e baladas, mas ele também ajudava no crime, transportava drogas, transportava armas, como piloto de fuga. Mas a consciência foi vindo, né, Nick? A gente estava contando aqui, o Nick num determinado momento, depois de anos já nessa carreira, ele abandonou uma carga porque um medo profundo invadiu a alma do Nick e ele se escondeu no mato e foi falar para Deus, o que eu estou fazendo com a minha vida? Mesmo tendo raiva de crente,
Ele teve uma atitude cristã e voltou a falar com Deus. Agora, isso não foi suficiente para você abandonar o crime. Você continuou. Quanto tempo de crime você tinha já quando você se escondeu ali no meio da mata? Mais ou menos uns 5 anos e meio já. Bom, depois desses 5 anos e meio e esse momento que o medo invadiu, abandonou a carga como nunca antes, ele também viveu um outro momento. Carregando mais uma carga ilícita, ele estava com o carro carregado de drogas, armas, as duas coisas, e aí um policial parou o Nick. Naquele momento ele falou, fim da linha. Mas o policial não parou o Nick para fazer uma revista. O policial parou o Nick para pedir uma carona. Naquele momento você podia ter decidido falar, olha, não vou poder te dar uma carona, não posso, não estou afim, você tem esse direito como cidadão. Mas você decidiu dar a carona para o policial. E o medo dele ver aquela carga? Me conta desse medo, Nick, e me conta uma frase muito impactante que ele te disse. Aí veio a surpresa minha, porque eu sempre fui uma pessoa assim que eu não estava nem aí para minha vida. Então ali eu simplesmente falei, não, vamos lá, vamos lá. Mas na minha cabeça eu pensei, é melhor eu levar um policial comigo, né? Junto até o trajeto que eu teria, ainda mais umas 4, 5 horas de viagem até chegar ao destino. Ali eu pensei, eu vou estar com esse policial junto, né? Mas mal eu sabia que aquele policial ia mudar muita coisa na minha vida, porque ele veio ir atrás do carro ali, disfarçado, tinha, que nem tu falou, armas, munição, drogas sintéticas, tinha muita coisa ilícita ali. Então, até eu tinha uma 380, uma pistola 380 do meu lado, aí eu pensei, se esse policial olhar e querer me abordar, eu vou ter que dar um tiro nele, né? E me livrar daquela encrenca que eu estava levando para mim ali. Mas aquele policial, ele falava muito, muito. Mas antes, o detalhe, ele falou bem assim, que o plantão dele tinha acabado e ele precisava chegar antes do pôr do sol no hospital, que ele queria ver o bebê dele que ia nascer. Mas para mim, pôr do sol, essa questão, eu não entendia nada, né? E esse policial, eu falei, então, vamos lá e tal. E ele falando muito da parte cristã para mim, falando de Deus. Quando eu cheguei no local, ele falou uma frase bem assim, que ficou impactada para mim. Ele falou assim, moço, muito obrigado pela carona. Mas eu não sou muito de falar, mas eu preciso te falar uma coisa. Eu vi que você tem alguma coisa boa dentro de você. E Deus tem um plano na tua vida. Foi essa frase assim, que ficou impactada para mim ali, sabe? Imagino. Bom, a tua história de reencontro com Deus é muito profunda. Infelizmente, a gente nem tem o tempo para contar todos os detalhes, mas não foi a única vez que você ouviu essa frase. Você também foi ajudar um morador de rua. Esse morador de rua te disse a mesma coisa, falando, olha, tem uma coisa boa em você, Deus tem um plano para a sua vida. Segundo recado. Na verdade, terceiro recado, né? Porque ali no mato com medo, Deus já tinha começado a falar muito fortemente com você, além da sua mãe, as orações dela e tudo mais, né? Agora, você de fato fica mexido cada uma dessas vezes, mas não abandona o crime, Nick. Você continua sendo piloto de fuga. E numa dessas você é pego, é preso, vai para a cadeia. E como a gente comentou aqui, lá na prisão você tem um momento muito grande de reflexão na sua vida e você sai de lá diferente, né? Isso. Foi quando eu olhei para mim mesmo dentro da cadeia e falei, meu Deus, aonde eu vim parar, né? Aí eu comecei a lembrar de quando eu era pequenininho, quando eu ia na igreja, quando eu servia a Deus. E eu abandonei Deus, assim, por pouca coisa, uma coisa assim, depois eu fui ver que era inútil, né? Então eu saí de lá totalmente com vontade de mudar de vida. E realmente mudou. Quando você saiu da prisão, você vai para uma nova cidade, começa a trabalhar, isso inclusive através de um casal adventista, né? Você conhece também o Clube de Desbravadores, esse projeto da Igreja Adventista que é para adventistas e não adventistas, né? Para jovens ali fazerem um trabalho muito bonito com a natureza,
com a palavra de Deus e tudo mais, a gente já falou algumas vezes aqui. Você assiste o DVD do pastor Luiz Gonçalves e aquele cara que não gostava de crente acaba se tornando um crente e começa a frequentar a igreja, né? O que mudou nesse momento? Porque você vivia uma vida tão sem paz e agora você vai para um lugar que é o centro da paz, né? Um lugar onde a gente abre o nosso coração a Deus, na igreja. Como é que você vive esses dois extremos e como você estava se sentindo ali dentro da igreja? Eu sempre falo assim que hoje, quando eu estou viajando, às vezes eu passo na frente de algum posto de polícia, assim, me dá vontade de parar e falar, venham me revistar, porque é uma sensação maravilhosa você estar do lado de Deus. Às vezes a gente abandona Deus assim por pouca coisa e a gente não pensa lá na frente que sem Deus a gente não é nada. A igreja, eu conheci o Clube dos Desbravadores, maravilhoso. Quando eu cheguei lá, eu olhei assim, deve ter só crente aqui, né? Mas eu comecei a ver que tinha várias religiões, pessoas católicas, pessoas de todas essas igrejas evangélicas, tinha espírita lá também nesse dia, pessoas que são de outras religiões, entendeu? E eu fiquei maravilhado com aquilo, falei, nossa, aqui não tem aquela questão de isso, aquilo, e aquilo me deixou muito feliz, o tratamento das pessoas, aquele amor, aquele aconchego que chegou até mim, aquilo fez que eu quisesse ficar ali. E a diferença foi muito grande, porque eu tinha Deus, eu sentia paz, eu sentia assim, uma alegria que eu não sei explicar até hoje ainda, aquela sensação boa. É uma coisa surreal, sabe? É uma coisa que é para minha vida toda. Assim, a diferença do momento que eu estava e o momento que eu estou hoje, não tem nem como explicar, assim, não tem. Das trevas para a luz, assim, é uma coisa de Deus mesmo. Até uma coisa que me impactou muito, né, aqui na tua história, você ficou 7 anos sem ter contato com os teus filhos, né? Você, como Sim. disse, naquele momento de vida do crime não valorizava muito a família e tudo mais. Como é que Deus liberta, né, dessa amarra que o pecado faz, nos dando uma impressão de liberdade, mas a gente extremamente preso, né? Assim, como é viver esse momento de tanta luz, de tanta paz e de agora um novo convívio com as pessoas que você ama? Na verdade, eu sempre falava assim para os outros, nossa, agora eu sou livre, agora eu posso fazer o que eu quiser, eu estou feliz e sou feliz. E é pelo contrário, quanto mais a gente acha que a gente está livre, mais a gente está preso nas garras, né, do mal, na garra do crime, que você ali é uma coisa que vai ter cada vez mais, você vai indo para o fundo. E eu tive que deixar filho, família, mãe, todo mundo tive que deixar de lado. Eu achava que nunca mais eu ia ter esses momentos. Quando eu decidi ficar ao lado de Deus, acreditar numa coisa boa que veio para mim, foi uma sensação assim do nada. Hoje, graças a Deus, eu estou com os meus 2 filhos morando comigo, estão estudando na escola adventista, querem conhecer, já estão conhecendo o Clube dos Desbravadores. Então, tudo está se encaixando na minha vida do bem. Coisas que eu perdi no passado, que eu tinha bens, carros, casa, caminhonete, essas coisas, eu perdi tudo. Porque é aquela questão, a gente ganha fácil e perde fácil. E hoje eu estou tendo tudo de novo, mas da maneira correta e feliz. Amém. Que lindo ouvir isso. Lindo mesmo. Nick, que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, a tua espiritualidade, para que a paz reine absoluta depois de tantos momentos de trevas, de medo, de angústia, né? Você merece esse momento feliz com Deus. Muito obrigado por ter compartilhado a sua história e uma vida linda e cristã pela frente. Amém. Obrigado aí também. Deus abençoe. Amém. Obrigado a você que ficou com a gente até agora, ouvindo aqui a história do Nick. A gente volta amanhã às 11h30 com mais uma história linda para mexer com a sua vida. Até lá. Tchau, tchau.